todos. Realmente é muito emocionante ver a loja assim tão bonita. A transgressão, o Pedro está falando das más transgressões, vamos dizer assim, né? E tem as boas transgressões. Eu acho que a alma moral, ela levanta, do ponto de vista artístico, a necessidade implacável da transgressão. Ela é uma necessidade humana vital. Fiquei pensando o que dizer, tanta coisa, é dificílimo falar resumidamente, assim, né? A gente vai falando, mas é uma coisa que mexe muito com o meu íntimo também. Então eu vou me soltando aos poucos, e eu falei, mas eu preciso apresentar alguma coisa objetiva, você vai começar o debate como? Aí eu pensei em fazer uma coisa assim, toda marcada, assim, né? Eu falei, não, isso não vai dar certo. Mas teve uma frase do Ferreira Goulart que eu gostaria muito de falar para vocês. A arte existe porque a vida não basta. Eu acho que é de um poema dele. Eu acho que a transgressão existe porque a moral não basta. A lei não basta. Então, o amor, toda movimentação da alma, tudo aquilo que você não tem como verbalizar na hora, mas que você quer transformar em ação, eu, Clarice, chamo de transgressão da alma. É aquilo que eu quero fazer, mas eu não tenho nem como justificar na hora. É um entusiasmo, é uma ira sagrada que te bate e que você tem que avançar. E você atravessa os oceanos, você monta peças. Todo o mercado diz, Clarice, quem é que vai ver uma peça sobre isso? Ninguém, você vai. Quando um ator chega para mim e fala assim, Clarice, me ajuda a achar o meu texto da alma e moral, me ajuda a achar a minha alma e moral, eu sempre acho que vai ser muito difícil, porque se alguém de fora disser para vocês qual é a ira sagrada de vocês, aquilo que você tem que dizer, que se você não disser, você vai ter um troço, ou se você não viver aquilo, você vai ter... Não vai ser. Então, essa transgressão, a transgressão não é uma coisa, no meu ponto de vista artístico, não é uma coisa assim, certinha, legal, que você faz com manual. Muito pelo contrário. A transgressão na arte, ela não vem com manual. Eu não sabia que eu estaria aqui hoje. Eu não sabia que ela ia durar 12 anos. Eu não sabia mesmo. Eu estreiei no espaço de 50 lugares no Sesc Copacabana, espaço Sesc. Eu me lembro quando o Newton foi visitar, falou, é pequenininho, né? Eu falei, é pequenininho, porque se só vier 10 pessoas eu vou me sentir bem. Lembra? E de lá, começou a lotar, em 2 semanas eu comecei a fazer sessão extra. De lá, os donos do Teatro Leblon foram ver. De lá eu saltei para o Teatro Leblon, um teatro de 350 lugares. De lá eu passei para o teatro de 450 lugares. De lá o Danville, de lá passei para cá, de lá eu viajei o Brasil inteiro e aqui estou. Eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que eu tinha que fazer. Então, isso do ponto de vista artístico é muito importante. Vocês... Tem uma hora que a gente tem que escutar alguma coisa, a gente tem que desobedecer. Eu venho de escolas de teatro, eu venho de grupos de teatro, e teve uma hora que eu falei, chega, eu agora não preciso mais obedecer ninguém. E ao ler o texto, eu estava inclusive bem longe, assim, num momento bem distante do judaísmo, eu estava meditando num templo budista, com questões sérias da minha vida artística nos grupos de teatro. E quando eu fui num programa divulgar uma peça minha chamada Buda, que eu encontrei o Newton Bonder, que eu disse que eu era judia budista, que ele saiu em minha defesa depois de um ataque de uma telespectadora me esculhambando, dizendo que como é que eu podia afirmar tal heresia, aquilo tudo fez um Shazam e eu li o livro e falei, eu estou precisando falar sobre isso. Inclusive eu brinco com as pessoas, eu já vi 10 vezes sua peça, eu falo, não fique constrangida. Eu preciso tanto ouvir o que eu falo, o que eu faço. Então, é isso mesmo, a gente precisa ouvir isso. Então, assim,
Eu teria muitas coisas importantes para falar sobre a nudez, que a nudez em si não é uma transgressão, depende de como você aborda ela. Eu poderia dizer que na arte o humor é extremamente transgressivo, mas também não em si mesmo como uma fórmula, mas se ele está movido por essa que eu estou chamando, fazendo uma síntese, né, da ira sagrada que todos nós temos dentro de nós. É muito difícil entrar em contato com ela, o mundo não nos ajuda muito, é muito complicado essa agressividade que nós temos, ser focada em algo ligado à linguagem. Mas quando você consegue a sua agressividade, o seu temor também vital de que se você não fizer tal coisa, você vai ser acuada, e você consegue colocar toda essa energia vital num texto, numa linguagem, você está reunindo muitas coisas na arte. E eu acho que a arte, ela existe, pelo menos na minha vida, justamente para isso, para ela dar vazão a coisas que na sociedade eu não consigo falar. Eu tenho dificuldade de falar, o que a sociedade tem dificuldade de ouvir nos rituais sociais. Então você cria um outro ritual, você cria um ritual artístico para poder falar certas coisas que numa festa, num lugar social, num lugar da moral, você não consegue falar e não consegue ser ouvida. Então, nos lugares da moral, vamos dizer assim, eu sempre tive dificuldade de falar o que eu achava, o que eu pensava. Eu queria dividir ideias, eu gosto de dividir ideias. Eu não tenho opinião fechada sobre quase nada, na verdade. Quando eu entro assim, vou jantar e tá a galera toda e todo mundo dando muita opinião sobre tudo, eu começo a ficar calada. Eu não tenho tanta opinião sobre tudo. Eu gosto de dividir opiniões. Eu gosto de pensar junto. E pensar junto é muito difícil, mas é o que eu gosto de fazer. Então, eu no teatro encontrei um lugar onde eu posso pensar junto. E na Alma e Moral eu tento pensar junto com vocês. Inclusive, o Almir Haddad sempre me falou: Clarice, muito cuidado para você não ser uma Dona Leia, ao contrário. Eu falei: não, eu vou ter muito cuidado, porque realmente, senão eu me torno moral. E o Newton tem um livro, que é o Segundas Intenções, que fala: você pode ser uma transgressora com segundas intenções. Aí já é também uma sofisticação do entendimento, mas é importante você entender isso. Que transgredir, do ponto de vista da evolução, do ponto de vista de inaugurar um lugar que você idealizava, mas que você não sabia direito qual era, é um tour de force, assim, que a gente tem uma hora que encara. Eu me sinto muito grata de ter sido a Alma e Moral esse lugar inaugurador, também não só de uma atriz, mas também de uma produtora. Eu acho transgressor isso que está acontecendo hoje. Uma peça que em 12 anos recebeu 3 ou 4 patrocínios. Nós vivemos exclusivamente de bilheteria. Eu moro no Rio, o técnico Carlos, que está comigo há 6 anos, mora no Rio. Nós viemos semanalmente no Rio, não temos apoio de passagem. E muita gente me questiona, e muita gente quer saber quanto eu ganho. E se eu ganho bem, e se o que eu ganho justifica eu estar tanto tempo na peça. Justifica. Porque como eu aprendi também na Cabala do Dinheiro, a riqueza tem vários aspectos. A riqueza financeira não é o único medidor de riqueza. Então a arte, ela não se mede por quanto eu ganho financeiramente. É quanto eu ganho. E esse ganho é tão grande que eu estou aqui. E nós estamos aqui. Então são muitos ganhos, são muitos mundos onde eu ganho. A Alma e Moral eu ganho em muitos mundos. No mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo intelectual, no mundo emocional e financeiro. Ele é possível, mas não é uma fortuna. Ah, mas você já... Juro, as pessoas me perguntam Eu acho importante falar sobre isso, né? Porque o dinheiro é uma coisa importante, é uma mola importante que move a nossa vida. Então as pessoas perguntam: você comprou sua cobertura? Eu falei: comprei a Alma e Moral. É uma cobertura, gente, é sensacional.
Você saber que vai acordar e hoje à noite eu vou falar aquele texto e eu vou viver com vocês o que eu vivo. É uma cobertura. É um andarzinho a mais onde eu moro. Moro dentro de mim. Então, Karnal, a gente estava no teatro. Vou encerrar porque tem muita coisa legal que ainda vai ser dita. E ele estava falando que eu sou vocacionada ao casamento. Porque eu sei transformar o dia a dia, o mesmo, em outra coisa, vamos dizer assim. E é verdade, um pouco. Eu sou um pouco vocacionada nesse lugar de todo dia estar na alma e fazer em outro tom e compreender também coisas diferentes, de trabalhar essa nudez que é da alma, muito menos do corpo, mas muito mais para vocês poderem entender que é uma única dimensão, que, como Newton já me ensinou, a gente divide por questões de entendimento, né? E tem histórias maravilhosas. Vou encerrar contando uma história que me ocorreu agora, que é engraçada. Um casal foi ver a peça e ela me ligou meia-noite e falou: Clarice, eu preciso te contar o que aconteceu depois da alma. Saímos uns 3 casais e meu marido ficou muito, muito, muito quieto. E todo mundo falando das partes que tinham gostado e tal. E a gente falou: fala alguma coisa. Ele: nada. Aí pede chopp aqui, pede nada e nada. Aí ele falou: não, é que eu estou impressionado. Aí ela perguntou: mas impressionado com o quê? Qual a parte que mais te bateu? Ele falou: não, eu estou impressionado que uma mulher ficou nua na minha frente e eu prestei atenção em tudo que ela disse. É isso, gente. Obrigada.